Senhor presidente, eu quero até pegar uma parte do vereador Uez ali, que estava já acabando o tempo e eu não pude pedir. Mas, vereador Uez, eu estive na região de Santa Justina e, infelizmente, os produtores já não sabem mais o que fazer. Porque só existe um predador para o javali. E esse predador é o ser humano. É a verdade. Se não controlar, eles vão acabar com todas as roças de grão, de milho, não tem mais o que fazer. Eu estou estudando já dentro do gabinete para nós tentar até uma lei municipal nessa questão. Eles vieram também nos procurar, né, o pessoal, porque eles não sabem mais o que fazer, eles não aguentam mais a situação. Não tem nenhum bicho que coma o javali, que faça alguma coisa, que mate o javali. E ele não pega assim no início da roça, vereador Xuxa. Ele entra no meio e ele acaba do meio para fora. Vocês imaginam o que acontece. E eles não sabem mais o que fazer. Lá, os relatos dizem que tem porco de 200, 300 quilos lá. É inacreditável. O troço não é brincadeira. E, infelizmente, com essa proibição, vai acabar com tudo. Não tem mais o que fazer. Então, a gente também, vereador, aqui se solidariza, porque a gente foi procurado, né, por essas pessoas, né, esses agricultores, vamos dizer assim, que eles não sabem mais para onde correr, porque é geral, realmente, eles estão procurando, é claro, vários vereadores da casa e tudo certo. Acho que nós temos que falar com os deputados federais para que possam nos ajudar. Exatamente. Porque tá difícil a situação. É só quem está lá na ponta que sabe o que está ocorrendo. Não é fácil. Então, me sensibilizo aqui com a matéria, porque a gente também foi procurado, não poderia deixar aqui de falar, que nós já estamos estudando, né, também em conjunto, é óbvio, com todos aqui, que nós possamos, de alguma forma, ajudar essas pessoas que tanto estão precisando. A sua parte, vereador. Eu já teria dito na minha outra fala, não tem como fugir. Tem que ter uma audiência pública aqui, envolvendo o sindicato, o IBAMA, órgão responsável, os produtores, relatando quem está lá de fato, que digam os órgãos que têm competência. Eu nunca na vida fui caçar javali, vereador Luca, que digam como lidar então, como lidar numa situação como essa. O que estava acontecendo ali atrás, regulamentado, tinha os grupos, até eu tenho lá o grupo do Java, tudo regulamentado, com armamento, tudo conforme a lei manda. E aí, eles, como é que se diz, estava diminuindo, espantava um pouco. Alguns não, e estava conseguindo a maioria produzindo. Só que esse tipo de bicho ali cria muito rapidamente. Muito. Numa noite, vereador Lucas, numa lavoura meio hectare, 50% foi. Mais quebra do que come. Derruba tudo. Então, imagina lá naquelas famílias lá embaixo, indefesas, eles têm medo até de se incomodar, eles não querem, o agricultor sempre cumpre. Eu sempre aqui defendo que na zona rural tem que ter armamento, sim, mas de forma organizada, como sempre foi feito, não é que a gente é a favor, enfim. Mas que mostre aqui os órgãos responsáveis como lidar com isso. Quem vai lá combater, então? Os órgãos. Ou senão não tem outra saída de sobrevivência daquele povo. Aí depois se diz, fique na colônia produzindo como? Se nem mais consegue produzir numa situação como essa. Exatamente, como há essa proibição, né, e antes a gente sabia que existia, né, todo regulamentado, uma questão que era legal, e hoje não existe mais, eles tomaram conta de volta, porque isso aí se cria, isso procria milhares por semana, enfim. Então tá difícil, né? Esse pessoal já vem nos procurando há algum tempo e a gente está estudando, né, a possibilidade do que fazer, e como o senhor falou, ou, né, o IBAMA que seja dar conta dessa situação, ou que permitam novamente, né, que de alguma forma como era antes, porque antes tinha diminuído. E não tem o que fazer. Isso aí é uma situação triste que está acontecendo, mas estão acabando com as lavouras. Aonde eles atacam, infelizmente, os relatos que eu recebi são de perda praticamente total. Então, acho que é um tema para a gente poder discutir aqui e, com certeza, aí terão todo o meu apoio. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Bressan. Cadore.